A gente vai, nessa tarde, ver, rever, aprofundar, corrigir, crescer acerca de dois temas importantíssimos que caem na sua prova. Eu não diria possivelmente, mas com certeza cairão. Eu me refiro à República Populista e ao regime militar, que são dois assuntos que têm um lugar garantido na sua prova. Então, dentro dessa temática de hoje, nós vamos começar, na verdade, com um pensamento para nos fortalecer nessa tarde, que eu extraí aí do grande doutor Sigmund Freud, quando ele diz: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Então fica nesse instante inicial para vocês essa certeza de que na vida nada vem fácil. Tudo que vale a pena tem o seu valor. E quanto mais valioso, maior é o esforço que nós temos que dispensar por isso. Não é fácil, mas quem foi que disse que era? Então, pessoal, mãos à obra. Nós começamos hoje com República Populista. O que é que nós chamamos de República Populista? É um período da nossa história do Brasil, para ser mais preciso, é um período da nossa República Brasileira que começa por volta de 1945, 1946, quando Getúlio Vargas encerra o seu período chamado de Era Vargas. Então, quando você estuda a história do Brasil, quando você estuda Era Vargas, por volta desse período que eu falei há pouco, eis que começa a chamada República Populista, também chamada de República Democrática. Ela começa quando acaba a Era Vargas. E até o ano de 1964, nós temos aí este período, no qual nós inserimos 5 governos, que você pode utilizar como parâmetros para você organizar os seus estudos. Você começa estudando o governo desse primeiro aí, que aparece na tela, à sua esquerda. Da sua esquerda para a sua direita, o primeiro que aparece é o Dutra. Então, começa a República Populista com o governo de Eurico Gaspar Dutra. Quem é o Dutra, pessoal? O primeiro presidente da República Populista. Depois que o Dutra sai de cena, eis que entra Vargas, mais uma vez. Às vezes os alunos confundem, têm dificuldade sobre a Era Vargas, porque veem o primeiro período do Vargas e depois eles reveem Vargas no poder. E qual é a Era Vargas, na verdade? Então, esse segundo momento em que o Vargas está no poder, já não é mais a Era Vargas, agora é a República Populista. Então, naquela sequência que eu lhes apresentei, depois do Dutra, vem o Vargas. E depois que o Vargas encerra esse seu segundo período, está meio lento aqui o passador, Juscelino Kubitschek é o terceiro, tá? Nessa sequência de 5 governos que você precisa fazer nos seus estudos, o terceiro é Juscelino Kubitschek. Eu vou já voltá-los, tá bom? Eu estou apresentando-os a vocês apenas. Na sequência, o penúltimo dos 5, Jânio Quadros, e o último deles que nós vemos é o... Está um pouco lento. Não sei se é a pilha.
É aqui que eu passo? É para lá. E o último deles não está passando. É o João Goulart. São 5 governos. Então, pessoal, repetindo. Quando vocês estiverem estudando História do Brasil, para ser mais preciso, República Populista, entendam que esse período de 20 anos, mais ou menos, está organizado entre 5 governos. Dutra, Vargas, JK, voltando. JK, Jânio e João Goulart. Mas, pessoal, para começar de fato, então, essa parte da aula, que eu fiz só uma apresentação para vocês. Por que é que ela se chama de República Populista? Porque populismo, que é uma palavra-chave na sua prova, entenda que a dificuldade que você tem normalmente em história está muito ligada à falta de conhecimento de certos conceitos, e um desses conceitos que não lhe pode faltar é o de populismo. Então, nesta tarde, como se fosse um dever de classe, nós temos que, entre outras coisas, escutar, fixar, gravar, não podemos esquecer o que é populismo. Populismo, pessoal, do ponto de vista histórico, é um fenômeno político que marca muito a política na América Latina, principalmente, de governos que são carismáticos, governos que são diretos com o povo, governos que normalmente dispensam intermediários, são governos que personificam em uma pessoa, em um governante, tudo aquilo que ele representa para com o povo. E normalmente é um fenômeno muito criticado por não ter esse compromisso que diz ter com as massas. Então nós vamos aumentar o salário, nós vamos garantir emprego, vamos garantir educação, vamos garantir um monte de coisas. Mas na hora H, não conseguimos promover nada, ou quase nada. Discurso vazio, fisiológico. Essa é a crítica que normalmente se faz a um governo populista. Quando você estiver escrevendo a sua redação, ou quando você escutar alguém falar que tal político é populista, normalmente não é um elogio. Ah, fulano de tal é um populista. Normalmente, quando se fala isso, não é um elogio, e sim uma crítica, e uma crítica negativa. Por tudo isso que eu falei há pouco, tá certo? Então, pessoal, continuando. Esse período que nós chamamos de República Populista vai ter no Brasil uma série de partidos, alguns deles até nem existem mais, mas um deles nós precisamos gravar, que é a UDN. Esse período que vai de 45 até 64, os partidos políticos e os políticos da época disputavam demais o poder, tal qual hoje, disputavam demais o poder. E um dos partidos mais fortes daquela época se chamava UDN. Preciso que vocês gravem essa sigla. O que quer dizer UDN? É a sigla de um partido que não existe mais, mas que na época existia e era muito poderoso. Só não conseguiu, nunca foi, chegar à vitória nas eleições para a presidência da República. Nunca o DN elegeu um presidente. Tentou, não conseguiu. Então é um partido que vai existir até 62, quando o governo militar extingue todos os partidos, inclusive a UDN, e vai criar apenas 2, mas aí já é um outro assunto. A UDN era extremamente conservadora, embora ela se propusesse liberal, é uma contradição, né?
conservadora e ao mesmo tempo liberal. Eis aí um dos pontos principais que os críticos fazem em relação à UDN e todo partido político semelhante a ela. A UDN, ela se revela anticomunista, ela se revela contra o populismo, mas ao mesmo tempo ela diz defender a democracia. A UDN é um partido que nasce das fileiras da oposição contra o primeiro governo do Vargas. E essa UDN tinha na pessoa de um jornalista chamado Carlos Lacerda, o seu principal líder. É outra questão que eu queria muito que vocês não esquecessem. O nome de Carlos Lacerda. É outro cara muito poderoso, nesse período chamado de República Populista. Ele era um cara que fez oposição muito direta e muito intensa ao Vargas, principalmente no segundo governo do Vargas, e ele era o principal líder dessa UDN, ok? Mas turma, daqueles governos que eu apresentei a vocês há poucos instantes, o primeiro deles é o Dutra. Você que apenas está acompanhando a aula ou está anotando também, mas enfim, fixa isso, não esquece isso. Dutra, Eurico Gaspar Dutra, é o primeiro presidente desse intervalo que chamamos de República Populista. Ele ficou no poder 5 anos, observem no nosso slide. Naquela época, presidentes governavam por mandato de 5 anos, diferentemente de hoje, que são 4 anos. Naquela época eram 5. Porque a Constituição que vai ser promulgada naquele governo, a Constituição de 46, que é um outro ponto importante nessa aula, não pode esquecer, estabeleceu isso, 5 anos. Então, recapitulando, que momento da aula nós estamos destacando dentre os dois? Neste momento, República Populista. Daqui a pouco do que falaremos? Regime militar. Mas nessa República Populista, quando é que ela começa? Repetindo, quando termina a Era Vargas. E na época do Getúlio Vargas, existia uma Constituição que era de 37, que vocês já devem conhecer, chamada Polaca, pois aquela Constituição de 37, neste momento da aula, não vale mais. Dutra, que é este presidente, Dutra, que é este governo de 5 anos, cria uma nova Constituição. Gravem isso, a Constituição de 1946. Essa Constituição se propõe redemocratizar o Brasil. Porque quando Vargas sai da primeira vez, ele sai na condição de ditador. A era Vargas termina depois de 15 anos com a imagem de uma ditadura. Vargas era tomado como sendo um ditador. Então, Dutra, ele governa por 5 anos na nova república, que é a populista, e neste momento, ele que pertencia a um partido chamado PSD, que foi eleito, inclusive, com apoio do Vargas, fica 5 anos. Então, pessoal, 2 palavrinhas que caracterizam bem esse governo. Ele foi um governo que foi liberal, porque ele é democrático, mas ao mesmo tempo ele foi conservador. Eis aí uma grande contradição. Por que que eu falo que ele era liberal? Porque ele surge no momento em que o país estava se redemocratizando. O Brasil agora tinha vários partidos políticos. O Vargas havia fechado todos. O Brasil agora vai ter eleições. Não havia mais eleições antigamente com o Vargas. Agora, por outro lado, este governo do Dutra, ele perseguia muito a classe trabalhadora no que tange às greves. Greves, sindicatos, Partido Comunista sofriam muita fiscalização, muita censura. Então, essa Constituição, que, por exemplo,
garantia o direito à greve com uma ressalva, abre aspas, exceto as categorias que não fossem essenciais à sociedade, fecha aspas. Uma lei depois veio regulando que categorias seriam essas e praticamente nenhuma poderia fazer greve, consideradas todas essenciais à sociedade. Então, eis aí uma tremenda de uma contradição. Portanto, da própria Constituição, que dizia, por um lado, que era possível greve, mas a lei que depois veio disciplinando que categorias poderiam fazer greve, na prática, nenhuma poderia fazer. Então, pessoal, esse governo de 5 anos, que gastou as reservas que a era Vargas havia conseguido preservar em termos de dinheiro, as reservas públicas, o governo do Dutra vai torrar na compra de produtos do exterior. A nossa dívida externa que havia sido sanada foi restaurada com o Dutra. Aliás, na compra de produtos da menor importância, por exemplo, aparelhos de televisão, numa época em que não havia no Brasil nem emissoras. Então, tentando desfazer as atrapalhadas que cometeu, o governo do Dutra lançou o Plano SALT, que eu gostaria que vocês fixassem. Plano SALT, que não é um verbo, não é do verbo saltar, embora pareça. É uma sigla. Esse S de SALT tem a ver com saúde. Esse AL tem a ver com alimentação. Esse T é transporte. E esse é energia. Então seriam 4 setores: saúde, alimentação, transporte e energia, que os brasileiros iriam ver o governo investindo o que sobrou dos recursos públicos. Isto é, se houvesse recursos públicos. Na verdade, pessoal, esse governo que termina caçando o PCB, o Partido Comunista, que havia saído da clandestinidade havia pouquíssimo tempo, o Partido Comunista, que havia feito deputados, senadores, voltou a ser ilegal, porque ele foi acusado de receber ordens da União Soviética. E no Brasil há uma coisa que a lei não permite. A lei eleitoral não permite que partidos políticos tenham influência ou recebam ordens de outros países, de outros governos. Então essa acusação foi muito forte e levou o PCB a ser caçado por uma segunda vez, porque lá atrás, na República Velha, ele era clandestino e ele voltava agora a ser mais uma vez. Então, pessoal, depois que o Dutra encerra o seu governo, realçando que nesse governo foi criada uma nova Constituição, a nossa 5ª Constituição. Tivemos 4 Constituições antes desta, que é a de 1946. Então, pessoal, eleições foram realizadas e Getúlio Vargas volta ao governo. Getúlio Vargas, que havia permanecido por 15 anos, na primeira vez, Getúlio Vargas ficou 15 anos. Ele volta, dessa vez, eleito. Da primeira vez, ele chegou ao poder através de um golpe, que derrubou o presidente Washington Luiz. E o Vargas conseguiu ficar 15 anos, de 1930 até 1945. Mas desta vez, ele foi eleito num processo de voto direto. O povo elegeu Vargas. Observem que pela imagem do slide, o rosto dele, a aparência dele, está bem mais idosa do que normalmente as outras fotos lá atrás na era Vargas mostravam o Vargas, tá? Porque agora ele já é um outro homem, bem mais idoso. Então, pessoal, esse período que vai de 51 deveria ir até 56, porque o mandato agora era de quantos anos? 5. Mas aconteceu uma coisa trágica. Ele cometeu suicídio.
E olha, pessoal, que data simbólica a da nossa aula hoje. Seria mais simbólica ainda se fosse anteontem, porque hoje é dia 26. E ontem foi dia 25, então anteontem foi dia 24. 24 de agosto é aniversário de morte de Getúlio Vargas. Vargas se matou com um tiro em 1954, quer dizer, há 64 anos. Há 64 anos, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, não havia Brasília ainda, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O presidente da República governava num palácio chamado Palácio do Catete. Lá, Getúlio Vargas comete suicídio. Agosto é um mês, desculpe quem aniversaria em agosto, mas normalmente associado a desgraças. Por isso que se chama de agosto de o mês do desgosto. Mas não fique constrangido não, porque na história tragédias houve em todos os meses. É porque por tradição ou brincadeira fala-se isso. É a morte do Vargas. No dia 25 de agosto de 61, Jânio Quadros, do qual já falaremos, renunciou à presidência. Em agosto aconteceu a terrível Noite de São Bartolomeu na França, em que mataram milhares de protestantes. Em agosto aconteceu o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Mas, repetindo, tragédias houve em quaisquer meses do ano. Mas, pessoal, Getúlio Vargas volta agora com a proposta bem ousada de ser bem mais nacionalista. É uma palavra que eu sugiro que vocês, ao estudarem, nunca esqueçam, se estiverem estudando, era Vargas. É que a era Vargas, principalmente o segundo momento do Vargas, é extremamente nacionalista e trabalhista. O Vargas vem com a vontade muito grande agora de consolidar a sua imagem como governante. Qual foi o partido que eu falei há poucos instantes que fazia oposição dura contra o Vargas? A UDN, de Carlos Lacerda. Então, nesses 3 anos em que o Vargas foi o nosso presidente, a UDN, principalmente, e outros partidos, bateram muito de frente com o Vargas. E, pessoal, foi nesse governo do Vargas que foi criada a Petrobras. A maior empresa brasileira nasceu há 65 anos, em 1953. Uma polêmica muito grande naquela época. Se vocês acham que hoje no Brasil, nós que estamos aqui, um pouco mais novos ou um pouco mais experientes, estamos vendo muitas polêmicas, imagine naquela época em que foi criada a Petrobras. Foi briga grande, porque havia 2 grandes grupos no Brasil, naquela época. Havia um grupo que dizia que a Petrobras deveria ser uma empresa explorada por capital privado e estrangeiro, por isso chamados esses de entreguistas. Já o outro grupo que dizia que não, deveria ser explorada por uma empresa que fosse nacional e pública. Esses eram os nacionalistas, entre os quais estava Vargas. Aí nessa queda de braços, a que solução chegaram? Porque a Petrobras tinha que ser criada. Uma empresa que explorasse o nosso petróleo. Isso foi em que década? Década de 1950. É a Guerra Fria, pessoal. É o momento em que o mundo está dividido em 2 grandes potências. De um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética. E naquela época, o petróleo no mundo inteiro estava muito valorizado, muito disputado. E aqui no Brasil já tínhamos a descoberta de petróleo. Então deveria haver uma empresa que administrasse isso. Então o Vargas resolveu, vamos criar essa empresa. Só que ela nasce em meio a uma grande polêmica.
E ao final ficou acertado que ela seria uma sociedade de economia mista. O que isso quer dizer? Que ela seria parte privada e seria parte pública, onde a parte pública seria bem maior. E a Petrobras, pessoal, por muitos e muitos anos, teve o monopólio do nosso petróleo. Até que em 97, quer dizer, há 21 anos, esse monopólio foi quebrado. Há 21 anos que no Brasil, o nosso petróleo pode ser explorado por empresas estrangeiras. Até bem pouco tempo, com a condição de que a Petrobras também fizesse parte. Agora, com o andar da carruagem, existe uma ansiedade muito grande de que os próximos governos possam ou não flexibilizar ainda mais a coisa. Isto é, que o nosso petróleo possa ser explorado por empresas estrangeiras privadas sem nenhuma participação pública. Entendeu? Então, pessoal, Vargas é um cara que incomoda muita gente. O Vargas, ele é um governante que bate muito de frente e também sofre muito ataque. Então, num desses momentos de crise, eis que o Carlos Lacerda, do qual eu falei há pouco, sofreu um atentado. Naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E no bairro de Copacabana, há uma rua chamada Toneleiros. Lá aconteceu um atentado contra Carlos Lacerda. E nesse atentado, a bala, o pistoleiro atirou para matar em Carlos Lacerda. Só que a bala não pegou, a bala pegou em outra pessoa, que estava com Carlos Lacerda. Um major da aeronáutica, Rubem Vaz. Então, pessoal, esse episódio, na época, rendeu tanto, mas rendeu tanto, que outra pessoa poderia ser o mandante. Todo mundo suspeitava que fosse o Vargas, embora muita gente que fosse simpatizante dele se recusasse a suspeitar do Vargas. Foi o Vargas ou não foi o Vargas? O fato é que agora, além de corrupto, a oposição o acusa de assassino. Então muita gente pressionava o Vargas a renunciar. Ele dizia que não. Aliás, ameaçando até se matar, dizendo: eu não renuncio, abre aspas, só morto eu saio do catete, fecha aspas. E foi assim que ele saiu. Só que ele deixou uma carta, testamento antes. E nessa carta, ele diz os motivos que o levaram ao suicídio. E a comoção nacional, a comoção pública foi tão grande, pessoal, que o povo saiu às ruas. No Rio de Janeiro, quebrando jornais que eram contra o Vargas, atacando políticos que eram contra o Vargas, porque naquela época muita gente, principalmente os mais pobres, viam no Vargas aquilo que passaram a chamar de o pai dos pobres, porque muitos direitos trabalhistas foram conquistados na época do Vargas. As leis trabalhistas, por exemplo, foram conquistadas naquela época. Muita gente que não concorda com isso diz que não foi ele que deu esses direitos, que foi a classe trabalhadora que lutando conquistou. Mas existia essa comoção nacional, existia essa simpatia grande dos mais pobres para com o Vargas. Então, pessoal, os grupos políticos que esperavam chegar ao poder com a saída do Vargas, talvez não esperavam que com a morte dele e a comoção nacional que foi criada, as coisas ficassem difíceis para essas pessoas chegarem ao poder. Então, quando o Vargas se mata, quem é que vai assumir o lugar dele? É o vice-presidente Café Filho, que não vai ficar até o final porque ele adoeceu. Aí entrou um outro presidente. Em menos de 2 anos, o Brasil já tinha um outro presidente, que era o Carlos Luiz, que na época presidia a Câmara. E o Carlos Luiz só ficou 3 dias, porque dizem que tentou dar um golpe e o afastaram antes disso. Aí entrou Nereu Ramos,
que na época presidia o Senado. Quer dizer, em 2 anos após a morte do Vargas, o Brasil teve 3 presidentes. Para você que acha que crise política é hoje, na verdade é um fantasma com o qual nós sempre convivemos. Após a morte do Vargas, tivemos 3 presidentes, até que houve eleições e elegeram o JK. Então, pessoal, nesse segundo governo do Vargas, olha só, imagens da época, foi criada a Petrobras. Eis aí uma foto muito emblemática do Vargas com a mão direita suja de petróleo, provando que o petróleo seria nosso, seria do Estado, simbolicamente falando. E eis aí Juscelino Kubitschek de Oliveira, o terceiro presidente dessa sequência de 5. JK era mineiro. Quantos anos ficou no governo? 5. Ele conseguiu completar o mandato. Embora a posse dele tenha sido muito difícil. Na época que JK presidiu o Brasil, a posse dele foi muito tumultuada. Os grupos políticos que quiseram impedir que o Vargas terminasse o mandato e pela pressão que fizeram, levaram-no ao suicídio, também quiseram impedir JK de tomar posse, porque alegaram que JK teve apenas 36, 38% dos votos válidos. Isso seria muito pouco. Então, JK correu o risco de nem tomar posse da presidência da República. Mas em virtude de uma série de medidas e acordos, ele conseguiu. E ele era muito tranquilo, tanto que ele vai receber o apelido de presidente Bossa Nova. Sabe o que é Bossa Nova? Bossa Nova é um estilo musical que na época surgiu no Brasil, muito influenciado pelo jazz americano, e a Bossa Nova, que tem Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, grandes nomes, é um estilo musical muito calmo, muito sereno, de uma batida muito suave, como por associação também era JK. JK prometia que, se fosse eleito, ele faria o Brasil crescer em 5 anos, o equivalente a 5. Então, ele é um governo muito progressista. Ele é um governo que investiu muito dinheiro em infraestrutura. A nossa malha viária cresceu muito na época dele. Não sei se aqui na sala, os mais experientes têm essa lembrança de, na infância, terem andado muito de trem pelo Brasil, pelo Ceará, para os interiores. Mas, hoje em dia, é uma coisa muito pequena comparada às rodovias. O Brasil era um país, até JK governar, que ainda tinha uma expressão ferroviária muito grande. Mas a partir do seu governo, essa nossa dependência com as rodovias aumentou muito. Não sei se vocês ouviram esse ano, em meio àquela greve dos caminhoneiros, algumas brincadeiras de algumas pessoas dizerem que a culpa era do Juscelino, dos caminhoneiros bloquearem as rodovias, de dependermos de rodovias. Porque se tivéssemos também ferrovias com qualidade, ferrovias e outras vias marítimas, fluviais, não dependeríamos tanto das rodovias. Então, a nossa malha rodoviária aumenta muito nesse governo do JK. A produção de petróleo também vai aumentar muito. Ela vai sextuplicar. A construção de hidrelétricas também por essa época aumenta muito. Então, JK, ele é um governo muito desenvolvimentista. Ele é um governo que investe muito dinheiro em obras públicas, principalmente na parte da infraestrutura. A propósito, pessoal, ele é um governante
que atrai muito empresas automobilísticas para o Brasil. Então, automóveis, eletrodomésticos, esses bens não duráveis. O Brasil vai ganhar muita força nessa época. É a nossa segunda revolução industrial, porque a primeira foi com Vargas. JK, pessoal, portanto, tinha o seu famoso plano de metas. Ele dizia assim: se eu for eleito, eu executo 30 metas nas áreas de energia, nas áreas de infraestrutura, na área de alimentação, saúde, 30 metas. Mas delas todas, seria muito interessante que vocês gravassem uma em particular, que na verdade vai surgir depois, que por isso é a 31ª. Entendam, ele prometia 30 metas, se fosse eleito. Agora, depois que ele foi eleito, surgiu uma 31ª, que no caso é a mais famosa delas, que no caso é Brasília. A construção de Brasília é de todas as realizações de JK a mais ousada. Onde está Brasília? No Planalto Central do Brasil. Numa época em que ninguém, em sua sã consciência, imaginaria que fosse possível alguém ter coragem de levar adiante uma ideia dessa. No Cerrado apenas. Então, pessoal, Brasília vai ser construída para ser a nossa capital administrativa, deixando de ser, portanto, o Rio de Janeiro. Tá certo? E, pessoal, nesse governo do JK, o Nordeste do Brasil experimentou uma das piores secas. Em 1955, 56, 57, tivemos uma seca muito grande, mas tão grande, que começou uma onda de invasões a fazendas. Não existia na época o MST, mas existia o embrião dele, chamado de Ligas Camponesas, que eram chefiadas por Francisco Julião. Então, os latifundiários se sentiram ameaçados e, obviamente, que eles também não aceitariam que as suas fazendas fossem invadidas e ameaçavam matar invasores camponeses. O clima ficou muito tenso no campo. Aqui em Fortaleza mesmo, pessoal, por essa época, anos 50, anos 60, era muito grande a quantidade de pessoas que vinham do interior com a sua trouxinha, puxando a sua trouxinha embaixo de viadutos, pedindo auxílio de casa em casa, porque não tinha condição de viver no interior. Então, JK cria a SUDENE, uma superintendência para desenvolver o Nordeste, tá? Então, lá no Oroz, vai ser criado um açude, por essa época, com recursos da SUDENE, para poder, então, entre outras coisas, garantir água no interior. Só que essa SUDENE é muito criticada de ainda hoje existir e não ter tido muito sucesso nesse desenvolvimento do Nordeste. Há muita acusação de corrupção envolvendo o órgão. E aí, pessoal, imagens do JK em momentos de, emblematicamente, ação no seu governo, tá? Esse que aparece com ele aqui no cantinho direito do seu slide é Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto de Brasília ao lado de Lúcio Costa. E, pessoal, chegamos assim ao penúltimo deles, que é o Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros, que era ligado ao PDC, mas ele foi eleito quando fazia parte do PTN. Observe vocês, eu coloquei apenas um ano no slide. Porque Jânio, ele foi eleito no mês de janeiro, tomou posse, em janeiro, para ficar 5 anos, mas ele renuncia no mês de agosto. De janeiro a agosto, nós temos o que aí? 7 meses. Jânio ficou pouquíssimo tempo na presidência.
ele vai deixar o governo alegando que tinha pesadelos e nos pesadelos ele sonhava que iria ser assassinado. Muita gente não engole isso, até brincadeiras, não sei se de mau gosto, mas de que ele quereria, na verdade, era chamar a atenção para quem sabe, de repente, dar um golpe de Estado. Há quem fale também, aí brincando também, que ele estaria talvez de pileque ao fazer isso, porque ele gostava de uma bebidinha, tá? Ele gostava de tomar umas e outras. Jânio Quadros era professor de português. Ele foi eleito com a promessa de varrer a corrupção no Brasil, motivo pelo qual vão associá-lo como o homem da vassoura. As pessoas que iam para os comícios dele levavam vassouras e levantavam as vassouras. Tem até uma musiquinha que na época cantavam: varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo está cansado de sofrer dessa maneira. As pessoas levantavam as vassouras como se fossem aplausos simbólicos para o Jânio Quadros. Então, esse cara, pessoal, ele era muito caricato, tá? Ele era muito exótico, mas conseguiu arrastar tantos votos, mas tantos votos, que ele foi um fenômeno naquela época. E ele era muito exótico. Ele governava com bilhetinhos, tá? Ele não fazia ofícios, portarias, memorandos, eram bilhetinhos. Então, Jânio Quadros, que chegou, olha aí ele, com a vassoura na mão, tá? Ele que chegou a convidar ao Brasil Ernesto Che Guevara para dar a Che Guevara uma medalha, a famosa Ordem do Cruzeiro do Sul. Gente, na época, muitas pessoas acreditavam que o Jânio só poderia estar louco. Por quê? Che Guevara era um líder comunista, na época muito famoso. E Jânio Quadros era um tremendo anticomunista. Então, estaria ele bêbado? Ele era um louco? O que é que ele quer com isso, na verdade? Há quem acredite que o Jânio queria imprimir uma personalidade de político que fazia aquilo que bem entendia. O fato, pessoal, é Jânio, que era um homem, portanto, de um estilo bem estranho, bem confuso. Essa foto é muito emblemática, portanto. Essa foto mostra o Jânio com a perna esquerda indo para um lado e a outra perna indo para outro lado. Afinal de contas, para onde é que o Jânio queria ir? Essa foto, portanto, traduz bem essa confusão que foi o seu governo. Vai para a esquerda ou vai para a direita? Então, pessoal, na sequência... Não está passando, passou. Nós temos o último deles, tá? Da República Populista, o último governante é ninguém mais, ninguém menos que João Goulart, que não foi eleito presidente, mas ele era vice do Jânio Quadros. Aliás, um dado interessante, naquela época, vice-presidente não era como hoje em dia, que o presidente, quando vai eleito, o vice automaticamente também já é. Naquela época, os dois concorriam separados. Então, o vice-candidato, o vice-presidente do Jânio, que não era candidato na chapa do Jânio, ele venceu como vice-presidente na outra chapa. Também foi vice do JK. Esse cara aí, pessoal, João Goulart, João Belchior Marques Goulart, ele era afiliado político de Vargas. Para muita gente, João Goulart chegou ao poder para realizar aquilo que o Vargas não conseguiu no passado. Esse cara aqui, ele foi ministro do Trabalho do Vargas, no segundo governo do Vargas. Acreditam que esse cara propôs na época um aumento
no salário mínimo dos trabalhadores de 100%? Claro que na época o setor empresarial ficou louco. Como é que se propõe dar um aumento no salário mínimo de 100%? É porque também, pessoal, não havia aumento já fazia muitos anos. Mas esse daí também era muito trabalhista. E eu vou repetir o momento em que o mundo na época estava passando. Era a famosa Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham muito medo que o Brasil pudesse imitar Cuba. Vocês sabem que Cuba é um país que se tornou socialista, sob o comando de Fidel Castro, em 1959. E aqui estamos mais ou menos um pouquinho depois disso. João Goulart propõe fazer um governo com muitas reformas de base, reforma agrária, reforma trabalhista, reforma tributária. Essas reformas, se o João Goulart tivesse realizado, ele não chegou a realizá-las, para a classe trabalhadora e camponesa seria muito positiva. Só que os setores mais conservadores da sociedade tinham muito medo de que esse pudesse ser um governante socialista. Então, pessoal, gravem, por favor, esse episódio, tá bom? Comício da Central. O dia era 13 e o mês era março. Isso foi em 1964. Já se vão 54 anos. Naquele dia, mês e ano, lá no Rio de Janeiro, João Goulart fez um discurso histórico. Ele prometeu que, entre outras coisas, ia nacionalizar e estatizar todo o petróleo no Brasil, para que com esse dinheiro ele pudesse fazer as tais reformas de base que ele então prometeu. Inclusive, na época, nesse episódio, muita gente que assistiu aquilo gritava no comício dele que legalizassem o Partido Comunista e fizessem a tal reforma agrária. Então, pessoal, isso incomodou muita gente que via nele, João Goulart, um tremendo comunista, há controvérsias que ele fosse. Eis aí no destaque João Goulart, falando aos microfones, ao lado dele a sua esposa, a primeira-dama. E, gente, em resposta a esse comício, os setores mais conservadores da sociedade e das Forças Armadas começaram a realizar uma série de marchas que ficaram batizadas de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Na verdade, pessoal, episódios que foram muito complicados, não pela queda do João Goulart em princípio, mas pelo que vem depois disso. Na verdade, o apoio que foi dado por setores da sociedade à queda do João Goulart vão levar o Brasil, a imagem da tal passeata, a um dos momentos, pessoal, mais tensos da nossa história, que é o do regime militar. Antes de passar a bola para essa parte, pessoal, queria compartilhar com vocês esse pensamento do grande filósofo francês, Jean-Paul Sartre, quando ele diz que nunca se é homem enquanto se não encontra alguma coisa pela qual se estaria disposto a morrer. Então, pessoal, esse segundo momento do nosso aulão, falamos agora sobre esse período chamado de regime militar, no qual também tivemos mais 5 governos. Então, aquilo que vocês fazem na fase populista, vocês repetem nessa fase chamada de regime militar. Pessoal, antes de continuar a aula, vamos colocar algumas questões importantes nesta parte da aula, que é a polêmica que existe em torno da terminologia do capítulo. Regime militar.
Algumas pessoas escrevem, alguns autores escrevem ditadura militar, outros preferem ditadura civil-militar, há quem fale até de revolução, mas isso aí é uma questão talvez, por enquanto, menor para a gente. Nesse período, pessoal, portanto, olha só, esses governantes todos que apresentamos aqui na aula agora, pessoal, governavam através de atos institucionais. Esse é um momento da aula que eu queria muito que vocês fixassem, tá bom? Atos institucionais. Normalmente, nós falamos 5 atos, mas houve 17 atos. Ao todo, foram 17 atos entre 1964 e 69. E deles todos, claro, os 5 primeiros são os mais importantes que nós temos. Vamos falar sobre eles agora, mas, pessoal, o ato de número 1 convocou o Congresso para eleger um presidente, e esse presidente foi eleito não pelo povo, ele foi eleito pelo Congresso Nacional. Esses 5 presidentes que eu estou compartilhando com vocês no slide agora, nenhum deles 5, de Castelo Branco até Figueiredo, foi eleito pelo povo. Nesse período que vai até 85, nenhum presidente fomos nós que elegemos. As eleições eram indiretas. Na verdade, há quem afirme que tudo não passava de um jogo de cartas marcadas. Todos eles foram eleitos, na verdade, muito mais simbolicamente, porque as decisões já eram tomadas antes mesmo, mas o primeiro deles, pessoal, é o senhor Castelo Branco. Cearense, natural de Messejana, Humberto de Alencar Castelo Branco, marechal do Exército, governou o Brasil de 64 até 67. Ele morreu vítima de um acidente aéreo, aqui em Fortaleza, tá? Nas imediações da perimetral ali, tá? Perto do Parque da Paz, da Chesf, por ali. O avião bateu na asa de um outro avião. Castelo Branco, pessoal, lançou 3 atos. O ato número 2, que criou no Brasil 2 partidos, porque todos os outros foram extintos. Quem aqui entre nós tem um pouco mais de idade, deve se lembrar ainda por ter pego esses 2 partidos. No Brasil não havia partidos como hoje em dia, vários partidos, eram só 2, era MDB e Arena, pois foi esse AI2 que extinguiu todos os partidos que existiam antes e criou só 2. Para muitos críticos, isso foi uma artimanha do governo da época para parecer democrático, porque ditadura mesma só tem um partido. Como é que pode? O Brasil tinha 2 partidos, aliás, um deles, que era o MDB, era um partido que deveria servir de oposição ao governo, mas uma oposição que fosse bem comportada, porque se ela se exaltasse, ela poderia sofrer algum tipo de retaliação. Então, para muitos críticos, pessoal, aquele período que seria, portanto, uma ditadura, que muitos também discutem que não fosse, mas nós tínhamos 2 partidos, e a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, era um partido que apoiava o governo. Os nossos políticos que na época governavam, ou militares, eram ligados à Arena, tá bom? O AI3, ele tornou oficialmente as eleições para governadores e prefeitos de capitais indiretas. Aqui em Fortaleza, nós não votávamos mais para prefeitos.
Os prefeitos de Fortaleza, quem votava era a Câmara de Vereadores. E o governador do estado, quem votava, eram os deputados estaduais. Eleições indiretas. Afinal de contas, nós eleitores votaríamos para alguma coisa? Sim, votaríamos para o legislativo. Nós continuávamos votando para vereadores, deputados e senadores. E só. As eleições, na verdade, não eram mais diretas para o executivo. Entende isso? E o AI-4, pessoal, é o ato que decidia que o Brasil deveria ter uma nova Constituição, que no caso é a nossa 6ª Constituição. Gravem isso, Constituição de 1967. Ela foi promulgada nesse governo militar. Para alguns críticos, ela foi outorgada, mas ela passou tecnicamente por uma promulgação, ela foi promulgada. Então, pessoal, Castelo Branco vai ser sucedido por esse outro presidente, que é o Costa e Silva. Costa e Silva, pessoal, Arthur da Costa e Silva, que é nome de avenida aqui em Fortaleza, né? Costa e Silva, ele foi presidente da chamada linha dura. Os militares que não aceitavam devolver mais o poder aos civis, os militares que entendiam que foi um erro entregar o poder aos civis, porque os civis não teriam essa moral, não teriam essa coisa ilibada dos militares, não deveriam assumir o poder, só os militares. Quem foi que antecedeu Costa e Silva? Castelo Branco. Castelo Branco e Costa e Silva são de duas linhas diferentes. O Castelo Branco dizia que o poder deveria ser devolvido aos civis, que a missão era só derrubar João Goulart, pois ele era uma ameaça comunista, na visão dele. Já o Costa e Silva dizia que não, era mais do que isso. Então, pessoal, nós estamos num momento muito complicado dessa aula. Por quê? Porque vai ser baixado um ato muito tenso, chamado AI-5. Só lembrando que esse governo lançou o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, que é um plano que conseguiu que o Brasil crescesse economicamente muito naquela época. Embora, um pouco mais na frente, essa riqueza toda tenha, na verdade, se concentrado demais nas mãos de poucas pessoas. Mas, e um pouco mais na frente, vai dar origem ao chamado milagre econômico. Esse AI-5, pessoal, ele foi baixado em 1968. O AI-5, está aí, ele foi emitido no dia 13 de dezembro. Esse ano, escuta você que vai fazer Enem, escuta você que fará outras provas de vestibulares. 2018 é o ano em que se faz 50 da edição do AI-5. O AI-5 não existe mais. O AI-5 já foi extinto. Mas o AI-5, pessoal, ele foi um instrumento que suspendeu todos os nossos direitos e garantias. A sua casa poderia, por exemplo, ser invadida por policiais em busca de subversivos, que é uma palavra na época muito feia. Pessoas tinham medo de ser chamadas assim, porque quem era subversivo era criminoso, ameaçava o governo, ameaçava a pátria. Tipo as pessoas que agiam nas ruas, em passeatas, protestando contra o governo, principalmente estudantes, professores, intelectuais, alguns padres, alguns bispos,
cantores, artistas, essas pessoas que, na visão do governo, ameaçavam não o governo, mas a pátria, deveriam ser presas, em alguns casos até torturadas ou um pouco mais do que isso. Então esse AI-5 foi um instrumento muito complicado no que tange aos chamados direitos humanos aqui no Brasil. Baixado, portanto, no governo do Costa e Silva. Costa e Silva foi esse governante em cujo governo se deu a edição do AI-5. Então, pessoal, acho que quase encerrando a aula e também o conteúdo, temos o Médici, que na época militar foi aquele que governou o Brasil no auge, no ponto máximo, tanto do crescimento econômico quanto da repressão também. Esse é um governo que coincidiu, pessoal, com o tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo. A seleção brasileira foi tricampeã lá no México. Isso na época, pessoal, foi uma euforia muito grande. Quem naquela época já era nascido, bem mais jovem do que é hoje, obviamente, lembra-se disso. Era o dia todinho, televisão e rádio falando disso. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração, vamos todos... Era a seleção Canarinho, de Pelé, de Carlos Alberto, de Garrincha, e o técnico era o Zagallo. O Brasil venceu, gente, foi uma euforia muito grande. Então, por um lado, havia muita censura. Os jornais, a televisão, não podiam exibir nada que o governo não concordasse. Havia censura. Os jornais, os artistas eram censurados. Agora, por outro lado, o que interessava ao governo era exageradamente divulgado. É nessa época que vai surgir a Jovem Guarda. Na década de 60 para 70, surge a Jovem Guarda. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e todos os outros, que eram tomados numa versão dos Beatles aqui no Brasil. A Beatlemania, que lá fora era uma euforia, as moças se rasgavam, gritavam, desmaiavam com os Beatles. Aqui no Brasil, a versão era a Jovem Guarda. Então, e o governo na época, pessoal, adorava isso, porque enquanto os jovens escutavam, cantavam, beijavam dentro do cinema, à luz do luar, não estavam nas ruas protestando. Essa é a crítica que muita gente faz, pelo menos, não a Jovem Guarda em si, mas a forma como, na época, o governo teria conduzido uma política cultural alienante. Nada contra a Jovem Guarda, mas, na verdade, outros estilos, tipo Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que já é um outro estilo, mas que batiam de frente com o governo, eram censurados. Então, músicas de protesto não podiam ser exibidas. Músicas que fossem ufanistas, essas aí tocavam o dia todo, todo dia. Tá certo? Então, pessoal, nós temos nessa época muitas obras que, infelizmente, nem vão sair do papel. A Transamazônica seria uma coisa muito boa para o país, ligando o Nordeste até a região Norte, mas, infelizmente, não chegou a ser concluída. Então, isso foi lamentável. E, gente, entre outras, né? O penúltimo desses governos é o do general Ernesto Geisel.
Dos 5 presidentes militares, Geisel é o penúltimo. O Costa e Silva era mais linha dura, o Médici também. Já o Geisel, ele faz parte do grupo de presidentes que promete que vai devolver o poder aos civis. Engraçado, pessoal, se não fosse trágico, né? Engraçado se não fosse trágico. Por mais repressão, por mais violência que houvesse, esses setores da sociedade civil, principalmente o movimento estudantil, não parava, não calava. Na verdade, parece que ganhava era mais força. E por uma série de outros acontecimentos que vinham lá de fora também, a Guerra Fria já dava sinais de cansaço. Vocês sabem que essa ascensão do regime militar, ela está muito ligada à interferência de outros países, principalmente Estados Unidos, aqui no Brasil, para evitar que o Brasil migrasse para o lado soviético, como Cuba fez. Então, o Geisel, ele já chega ao poder num momento muito diferente, pessoal, do Brasil, tá? Não existia mais aquele medo de que o Brasil se tornasse um país socialista. Então, Geisel promete que vai fazer uma abertura democrática, mas com uma condição. Ela vai ser lenta, gradual e segura. Nós estamos aí, pessoal, entre 1974 a 79. Geisel é final dos anos 70. Geisel, pessoal, é o governo no qual, infelizmente, apesar dessa tentativa de avançar, tivemos alguns retrocessos. É nesse governo, por exemplo, que foi covardemente assassinado o jornalista Vladimir Herzog, que apareceu até nas imagens nos porões do doicode com uma corda no pescoço, como se tivesse se suicidado, mas com os pés no chão. E mataram a pessoa e depois simularam um suicídio. E até hoje isso repercute muito na história do Brasil. A violência desnecessária que naquele período existiu, tá? Por um lado, desnecessária, talvez por outro, um mal necessário, enfim, depende muito do ponto de vista. Mas nesse governo, pessoal, foi aprovada a Lei Falcão. O que é essa Lei Falcão? É uma lei que dizia que, entre outras coisas, não poderia mais haver, pessoal, no Brasil, debates políticos. Os candidatos apareciam na televisão só a imagem e o nome e o número, porque o governo tinha muito medo que o MDB crescesse nas urnas. Foi uma coisa em vão, porque o MDB, pessoal, estava crescendo demais naquela época. Então, esse mesmo governo lançou o famoso Pacote de Abril, em 77. O Pacote de Abril foi o seguinte: dos 3 senadores que o país elege, um deles, cada estado, não elegeria mais. Todos os estados têm 3 senadores que o povo elege, pois um deles, o presidente da República, passaria a indicar. Essa seria uma garantia que o governo teria de que pelo menos um dos 3 pudesse ser da arena. Nasce aí a figura do senador biônico, que na época era um termo muito famoso. Senador biônico, aquele que não precisava passar por eleições. E pessoal, na década de 70, nós tivemos no mundo uma crise muito séria de petróleo, a crise do petróleo, que afetou demais o Brasil. E o nosso crescimento econômico também ficou abalado. O milagre econômico acabou ali, porque o petróleo subiu demais. Um barril vai subir de cerca de mais ou menos
7 para 77 dólares. Então, pessoal, por conta da crise do petróleo, tá? E o governo do Geisel, então, lança o Proálcool, que é um programa que vai estimular a produção do álcool enquanto combustível, tá? Para complementar o petróleo. E, amigos, encerramos, portanto, essa aula falando que no governo do Geisel tivemos um avanço, que foi o fim do AI-5, e o último deles, que é o governo do presidente João Batista Figueiredo, no qual houve a volta do pluripartidarismo e também a aprovação da lei de anistia. O povo saía às ruas gritando palavras de ordem. Anistia ampla, geral e irrestrita. Pois muita gente que foi presa no Brasil naquela época, pessoal, acusada de terrorismo, vandalismo, estudantes e outros grupos chegaram a assaltar bancos, chegaram a sequestrar embaixadores, e eles eram, portanto, acusados de terroristas. E a estes, o governo se recusava a conceder o seu perdão, que a anistia é perdão. Então, por isso que o povo gritava anistia ampla, geral e restrita. A tal anistia, quando veio pessoal, ela veio com algumas restrições. E aí, uma das frases mais controversas de Figueiredo, que tem várias delas, quando ele disse, para quem criticava ele, dizendo que ele não ia redemocratizar o Brasil. E ele fala essa pérola, é para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo. Arrebento, não tenha dúvidas, para dizer que vai redemocratizar o Brasil, né? Então, pessoal, aí um dos momentos mais tristes dessa redemocratização, em que o povo sai às ruas e pede, exige, entre outras coisas, a abertura democrática, o atentado do Rio Centro. 2 militares tentaram colocar uma bomba no palco, estava havendo um show por conta do dia do trabalho, mas sabe o que é o tiro sair pela culatra? A bomba estourou dentro do carro. E essa imagem aí muito forte é de um dos dois morto aí, o carro, né, explodiu, não deu certo. Porque a ideia de alguns era fazer esse atentado para culpar grupos subversivos de ameaçarem a ordem. E aí impedir a redemocratização. E pessoal, enquanto isso, vários setores da sociedade, por esse período que vai de 84, 85, nas famosas diretas já, o Brasil gritava e exigia eleições diretas para presidente. Um deputado na época muito famoso, chamado Dante de Oliveira, propôs uma emenda, quer dizer, uma alteração na Constituição, emenda essa que leva o seu nome, mas a emenda foi rejeitada. Resumindo, pessoal, em 85 houve eleições para presidente. Quem venceu? Tancredo Neves, nome de bairro aqui em Fortaleza. Mas não foi o povo que elegeu. O povo só vai poder votar em 1990, ou melhor, 89, quando elegemos o Collor. Mas aí já é um outro assunto. E pessoal, despeço-me de vocês com o pensamento de ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare, quando ele diz que o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Então ame e seja amado.
E nunca se esqueça, de que amar não é discurso, amar é ação. Quem ama não precisa falar que ama. Quem ama, apenas ama. Então ame e seja muito amado. Boa tarde, pessoal. Muito boa prova.